Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, os shopping centers registraram crescimento nas vendas em outubro, na comparação com o mesmo mês no ano passado. E esse bom resultado deve refletir em mais contratações. A expectativa é de um aumento de 11% no quadro de funcionários. Veja mais detalhes com a repórter Bruna Di Giaimo. A pesquisa foi realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers, que tem cerca de 620 estabelecimentos espalhados pelo país. Essa é a sexta alta consecutiva. Se comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 6,2%. Em relação com o período pré-pandemia, em outubro de 2019, a alta registrada foi de 6%. No ano, o setor já acumula elevação de 25,6% quando comparado com o mesmo período de 2021. Os melhores resultados foram registrados no Nordeste, com 8,4%, seguido pelo Sudeste, com 6,3%. As regiões Sul, Norte e Centro-Oeste também apresentaram altas. O valor médio das compras também aumentou tanto nas lojas de rua quanto nos shoppings. Houve também um fluxo maior de frequentadores, que chegou a 12,5% em relação ao mesmo período de 2021. Para o fim do ano, a estimativa é de que sejam contratados mais de 100 mil trabalhadores. De São Paulo, Bruna Di Giaimo. E eu falo agora das notícias internacionais. Pelo menos 155 pessoas ficaram feridas depois que 2 trens colidiram em uma estação ou perto de uma estação em Barcelona, na Espanha. A operadora responsável pelo transporte informou que todos os envolvidos sofreram ferimentos leves, como hematomas, já que o trem não estava em alta velocidade. Menos de 40 pessoas precisaram ser levadas a hospitais para fazer exames mais detalhados. O incidente aconteceu depois que um trem bateu na parte traseira de um outro coletivo que estava parado na estação de Moncada e Reixac. O tráfego foi suspenso por um curto período de tempo nas 2 direções da linha. A ministra dos Transportes da Espanha, Raquel Sánchez, disse que uma investigação foi iniciada para apurar as causas do acidente. Havia névoa no período da manhã, quando aconteceu o choque, mas as autoridades não acreditam que o mau tempo tenha causado a colisão. E olha só, a Agência de Medicamento dos Estados Unidos autorizou o grupo farmacêutico suíço Rocher a realizar testes para o diagnóstico da doença de Alzheimer. De acordo com o laboratório, os testes pretendem detectar a presença de 2 biomarcadores característicos da doença em pacientes com idade a partir de 55 anos. A autorização da agência americana deve acelerar o processo de análise e também liberação. O objetivo é facilitar o diagnóstico do Alzheimer e permitir um tratamento melhor e também um atendimento melhor aos pacientes. O grande desafio será impedir o avanço precoce da doença. E olha só, ainda falando de notícias internacionais, um tribunal da Guatemala condenou o ex-presidente do país, Otto Pérez, a 16 anos de prisão. Ele é acusado de liderar uma rede de fraudes alfandegárias. Por causa disso, inclusive, dessas acusações, ele foi forçado a renunciar em 2015. Um tribunal proferiu a sentença contra o ex-chefe de Estado por liderar uma rede milionária de fraude alfandegária que o forçou a renunciar em 2015. Pérez Molina é penalmente responsável. Pérez Molina é responsável criminalmente em concorrência real pelos crimes, autor do crime de associação ilícita, pelo qual recebe a pena incomutável de 8 anos de prisão, culpado por ser cúmplice e responsável pelo crime de casos especiais de fraude aduaneira, pelo qual recebe a pena incomutável de 8 anos de prisão. A mesma sentença foi recebida por sua ex-vice-presidente Roxana Baldetti, também acusada de liderar a fraude. Ambos foram absolvidos do crime de enriquecimento ilícito. Os juízes indicaram não duvidar que houve algum tipo de aumento ilícito de bens, mas admitiram que o Ministério Público não pôde comprová-lo. Pérez Molina, de 72 anos, renunciou ao cargo e foi preso em setembro de 2015 após grandes manifestações. Ao sair do tribunal, ele garantiu que vai recorrer da sentença. O caso de Pérez consistia em um sistema de sonegação de impostos na alfândega. A descoberta foi feita pela Procuradoria Local com o acompanhamento da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, órgão das Nações Unidas.
De acordo com a investigação, o montante de propinas recebidas chegou a 3,5 milhões de dólares, enquanto o valor defraudado ao Estado por evasão fiscal atingiu quase 10 milhões de dólares durante a operação, detectada entre 2013 e 2015. E vamos falar agora do tempo. A quinta-feira será de tempo firme e muitas regiões que sofreram com as chuvas na semana passada. Vamos conferir a previsão em algumas cidades do país. E olha só, eu vou mostrar aqui algumas capitais no telão. Vamos começar por Goiânia, em Goiás. A máxima para hoje é de 30 graus e a mínima 21 graus, então tempo quente em Goiânia. Agora vamos para o sul do país, vamos para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A máxima hoje 37 graus, aí alta temperatura, e a mínima 19 graus. E para encerrar, vamos para a capital paulista, em São Paulo. A máxima hoje também, dia de sol, 29 graus e a mínima 16 graus. Está aí então a previsão para algumas capitais brasileiras para hoje. E olha só, eu mudo de assunto agora para falar da Copa do Catar. Os jogadores da Croácia afirmaram que o Brasil é o grande favorito para o jogo de amanhã pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, mas pretendem fazer um jogo duro para sair com a vitória e a classificação. A Croácia segue com a preparação para a partida das quartas de final da Copa do Mundo do Catar contra o Brasil. Os jogadores admitem que o adversário é favorito, mas prometem um jogo duro para voltar mais uma vez à semifinal da competição, como fizeram em 1998 e em 2018. Pa je, igranjem u Premier Ligi sam navikao na borbu e na teške utakmice. Estamos acostumados a jogos muito físicos no campeonato inglês e é isso que temos que fazer contra o Brasil. Queremos mostrar nossa qualidade técnica também, mas queremos mostrar nossa qualidade física em cada duelo, cada posse de bola. Isso vai ser muito importante nessa partida e temos 2 dias para descansar e nos preparar da melhor maneira. I mi smo spremni na to. Imamo još 2 dana da se dobro pripremimo, dobro odmorimo i pokažemo pravu Hrvatsku u petak. Kako ih zaustaviti? Pa zaustaviti ih trebamo svih 11 igrača. Kogod bude igrao, kao što sam rekao. Como parar o Brasil? Temos que parar todo o time, não importa quem estiver em campo. Eles têm um time incrível e jogadores fantásticos que atuam nos melhores times do mundo. Ne treba previše riječi trošiti na njih, tako da mi smo spremni na tu borbu. A što se tiče riječi, dosta razumijem. Brasil e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, ao meio-dia do horário de Brasília, no estádio Cidade da Educação. A seleção que se classificar enfrenta o vencedor de Holanda e Argentina na semifinal. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido você a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais.